Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Michele, do 4º ano da Unidade de Nova Iguaçu, e venho falar com vocês hoje sobre o capítulo 5 de História, a cidade no tempo. Vamos falar sobre a vida nas cidades. Como podemos observar nas imagens, existem cidades modernas, que são como as nossas que vivemos, e existem outras muito antigas. Nessas cidades antigas, umas continuam sendo habitadas e outras estão em ruínas, pois foram abandonadas. Com esse abandono, muitas cidades antigas foram soterradas pelo tempo. E somente com o trabalho dos arqueólogos, elas têm sido resgatadas e restauradas. Mas, tia, o que são arqueólogos? Arqueólogos são cientistas que estudam sobre as pedras, as pinturas nas paredes, objetos, vestígios de fogueiras, para poder saber sobre as histórias dos povos antigos, para conhecer sobre as histórias desses povos. Para entender como essas cidades se formaram, vamos voltar ao tempo em que ainda não existiam cidades e vamos falar sobre os metais e guerra. Estudamos sobre os metais no capítulo 4, quando vimos sobre a fundição de metais para a fabricação de instrumentos de trabalho. Com isso, a produção agrícola aumentou e as pessoas passaram a viver mais tempo, tendo assim um aumento demográfico considerável. Tia, o que é um aumento demográfico considerável? Teve um aumento na quantidade de pessoas. Por quê? Como sempre nasce pessoas. E como as pessoas passaram a viver mais tempo, isso aconteceu de ter mais pessoas naquele lugar. Ok? Contudo, sabemos que os metais não foram utilizados apenas para a fabricação de instrumentos de trabalho, como eu falei anteriormente. Eles também transformaram o processo de produção de armamentos. Com isso, o grupo que adquiriu a metalurgia para aperfeiçoar os instrumentos de guerra se tornou muito mais poderoso. Então, aquele grupo que saiu da Idade da Pedra e entrou na Idade dos Metais, ele passou a ser muito mais forte, porque ele acabou largando a Idade da Pedra, que era só feito com pedra, madeira, e eles passaram a usar os metais, né, em suas armas. Com isso, eles adquiriram mais força. Assim, as competições, no caso as guerras, pelo controle das terras mais férteis e de melhores pastagens, se tornavam muito mais fáceis de vencer por quem possuíam armas de metal. Então, foi o que eu disse. Quem acabou deixando a Idade da Pedra de lado e entrando nessa Idade dos Metais, eles passaram a ser mais fortes. Com isso, era muito mais fácil vencer na guerra. Podemos observar que, com a metalurgia, os conflitos e as guerras entre humanos se intensificaram, com as disputas pelas terras e pelo domínio da cidade. Então, conforme teve a metalurgia, eles passaram a disputar muito mais a posse dessa terra, né, dessas pastagens e futuramente os domínios das cidades. Mas e aí, como surgiram as cidades? Tem uma perguntinha aí. Qual a diferença entre aldeias e cidades? Eu vou ler a tirinha que está aí do lado, que é da Beca com o avô dela, falando sobre isso. Será que o avô dela está correto? Vamos ler. Vô, eu tenho uma dúvida. Se eu puder ajudar, qual é a diferença entre aldeia e cidade? Não tenho certeza, mas pelo que meu pai falava, a aldeia em que ele morava lá em Portugal era bem menor do que a cidade que a gente mora agora. Será que isso está correto? Será que o avô da Beca está correto? Será que a diferença entre aldeia e cidade é essa? Não.
A diferença não é essa. A diferença entre aldeia e cidade é que aldeias são aglomerados populacionais rurais. Então, é um aglomerado populacional da zona rural. Já a cidade é um aglomerado populacional urbano. Ok? Conseguindo entender a diferença entre um e outro? Continuando sobre o surgimento da cidade. Como vimos no decorrer dos nossos estudos, desde a pré-história, o homem busca viver reunido a outros seres humanos para garantir seu sustento. Então, nós vimos que os homens eles não vivem sozinhos, eles precisam de outros seres humanos para viver bem. Vamos relembrar sobre essa vida em conjunto no Paleolítico. No Paleolítico, a gente lembra que a gente estudou que eles eram grupos o quê? Eles eram grupos nômades. Eles viviam sempre juntos. Quando chegava uma certa quantidade de pessoas, eles se redividiam, porque eles não conseguiam viver com muita gente. Porque eles precisavam caçar, eles precisavam plantar. Então, eles preferiam se dividir novamente para eles terem uma boa vida. Já no Neolítico, foi a criação de tribos e aldeias. Então, no Neolítico já era uma concentração de pessoas maiores. Eles costumavam se concentrar em beiras de rios, eles costumavam a fazer as tribos e as aldeias nas beiras dos rios. Havendo assim um enorme crescimento demográfico, o que exigiu o desenvolvimento de novas tecnologias para a geração de mais alimentos. Com isso, teve início a Idade dos Metais, que foi o que a gente já falou, né? Quando eles passaram da Idade da Pedra para a Idade dos Metais. E a construção das obras hidráulicas que aprendemos no capítulo anterior. Aprendemos que os metais foram muito importantes para o desenvolvimento do trabalho e para o aprimoramento das armas, no caso, o desenvolvimento de instrumentos do trabalho e para o aprimoramento das armas, que, como aprendemos anteriormente, eram usadas em guerras pelas terras. Então, esse uso dos metais ele foi muito importante para esse desenvolvimento nos instrumentos de trabalho, para eles poderem trabalhar, né, para eles poderem conseguir plantar de uma forma melhor, e também nesse desenvolvimento que já falamos anteriormente sobre as armas, né, sobre os armamentos. Com isso, quem obtinha as melhores terras passaram a produzir muito mais. O que quer dizer isso, tia? Então, eles passaram a produzir o quê? Muito mais alimentos. Com isso, excediam naqueles alimentos e assim nem todos precisavam mais trabalhar nos cultivos ou na criação de animais. Porque se eles excediam, eles tinham a mais, eles tinham além do que eles precisavam. Porque antigamente todos eles trabalhavam nessa área, todos eles eram agricultores, eram criadores de animais. Então, eles passaram a ter muito mais alimento do que eles realmente precisavam. E começaram a ter que guardar. Com isso, criaram-se o quê? Novos ofícios. E um desses ofícios foi o quê? Foi o artesanato. Então, quem não ia para o campo mais plantar, criar animais, eles passaram a ficar em suas casas, né, e fazer o artesanato. Com isso, ficou bastante nítido a diferença da vida das pessoas que trabalhavam no campo das pessoas que trabalhavam com o artesanato. Surgindo assim um novo estilo de vida. Quem trabalhava no campo tinha, como eu expliquei, tinha uma vida diferente de quem ficava em casa no artesanato. Então, a vida de quem estava no artesanato surgiu um novo estilo de vida. Qual foi esse estilo de vida? O estilo de vida urbano, porque eles não iam mais para o campo. Então, eles só ficavam em suas casas.
Então, acabou virando um estilo de vida urbano. Assim nascem as primeiras cidades. Então, esse processo que se dá das pessoas que passaram a ficar em casa, né, fazendo artesanato e construindo esse novo estilo de vida, o nome disso foi Revolução Urbana. Chamamos esse processo de Revolução Urbana. Com isso, as aldeias agrícolas começaram a virar cidades, ocorrendo um novo tipo de organização social. Os agricultores e camponeses, eles produziam os alimentos para aqueles que não trabalhavam no campo. Então, começou a ter essa divisão. Quem trabalhava no campo, né, os camponeses e os agricultores, eles passaram a produzir alimentos para essas pessoas que estavam na cidade. E essas pessoas que estavam na cidade, né, que eram os artesãos, eles passaram a fabricar ferramentas de trabalho para essas pessoas do campo, começaram a fabricar as cerâmicas para colocarem os alimentos, né, que se excediam, e outros produtos, tanto para quem era do campo ou para quem era da cidade. Então, os artesãos, eles fabricavam tanto para quem era do campo, quanto para quem estava na cidade. Tornando-se, assim, uma sociedade parecida com a de hoje. Se você parar para ver, isso de quem está no campo, né? Os agricultores, camponeses, eles fornecem a comida para quem estava em casa, né? Quem era da cidade, que eram os artesãos, e os artesãos forneciam o trabalho deles, né? As ferramentas, as cerâmicas, para quem estava no campo. Então, hoje em dia a gente também não faz isso. Nós não costumamos plantar. Claro que pode ter algum que planta alguma coisa em casa. Só que nem todos plantam, né? Então, a gente não precisa de alguém que plante lá no campo para mandar para o supermercado e a gente poder comprar para a gente se alimentar. Como eles também lá no campo, eles precisam agora de novas formas de irrigação, de maquinários das pessoas aqui da cidade que produzem para eles. Então, não é parecido com o nosso de hoje em dia? Os de antigamente? Pois eles começaram a ter funções diferentes e a fazer troca dos seus produtos, que é o que eu estou falando. Nós precisamos dos alimentos que eles plantam lá para gente e eles precisam da gente da cidade porque eles precisam das máquinas para ajudar na plantação deles. Então, é bem parecido com o que temos hoje em dia, correto? Com esse novo tipo de organização na divisão do trabalho e com uma nova forma de convivência, precisou de criações de regras. Porque, gente, foi crescendo, né? Foi virando uma cidade. Imagina se não tem regras. Será que daria certo? Porque ali passou a ter pessoas plantando, aí muitas pessoas plantando, e depois passou muitas pessoas também ficar no artesanato, aí todo mundo fazendo supostamente a mesma função. Então, se ficasse, né? Será que daria certo sem regras? Não, né? Então, passou a ter regras. Essas condições favoreceram o aparecimento de uma liderança, apoiado por esse novo sistema de regras. Porque para ter regras, alguém precisa criar. E quem precisa criar? Alguém que seja superior a todo mundo, né? Para criar certas regras. Então, com isso, houve os primeiros governos, que geralmente naquela época eram reis. Hoje em dia, quem são? Nas cidades são os prefeitos, né? No Brasil, no estado, é o governador. E no Brasil é o presidente. Então, se você for ver, já era bem parecido com o que hoje em dia, né? A eles não cabia, no caso, aos reis, né? Surgimento dos reis,
Aos reis não cabiam cultivar e nem fabricar produtos. Então, eles não eram artesãos e eles não eram camponeses agricultores. Os reis, eles eram para serem administradores daquela cidade, organizando e abastecendo de água, comida, sobre a retirada do lixo, entre outras funções, como construções de muralhas para proteger sua cidade. Então, naquela época, eles criavam muralhas, né, em torno da cidade para tornarem elas seguras. Então, isso tudo era o rei que mandava. Eles também eram os responsáveis por exercer a justiça, punindo infratores e aplicando as regras estabelecidas. Então, o rei que mandava em tudo, né? Sobre regras, sobre as situações do reino. Então, ele que mantinha as regras corretas, sendo firmes. Ok? E tia, mas como escolher o rei? Como se escolheu o rei naquela época? Então, de acordo com o que a tia leu, tem várias possibilidades, né, de se tornar rei. Mas a principal, que se diz, até no nosso livro é que dá de exemplo para gente, é que se escolhia na guerra pelo aquele território, o soldado que que fosse mais forte, né? Que fosse melhor guerreiro, ele se tornaria o rei. Porque supostamente ele cedeu mais do que os outros. Então, ele passa a ser o rei. Então, era dessa forma que se escolhiam os reis. Mas também tem outros modos de ser escolhidos reis naquela época. Só que o que o nosso livro nos dá de exemplo é esse, que é quem era melhor guerreiro. Com isso, podemos perceber que tudo está relacionado. Tudo que a gente está vindo estudando está relacionado. A metalurgia, a guerra, as cidades e os reis. É tudo uma relação. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estamos morrendo de saudade de vocês e logo, logo estaremos juntos, tá? Beijinhos!